Olá, pessoal do sexto ano, então continuando aí esse módulo, né, sobre o sistema sensorial, nós vamos para a segunda parte e agora a gente vai focar um pouquinho sobre a visão e as estruturas que estão envolvidas ali, né? Então vamos para o tópico olhos e visão. Então a gente precisa entender que os nossos olhos são órgãos receptores de luz, né? Então a gente precisa da luz para poder interpretar o que a gente está visualizando. Suas células sensoriais são concentradas numa região mais interna chamada retina. Daqui a pouco a gente vai ver onde fica essa estrutura, tá? No próximo slide eu prometo para vocês. Nossa visão ela é considerada binocular, né? Ou seja, enxergamos com os dois olhos. Então a gente, né, não é um olho para cá e o outro olho para lá, assim, tá? A gente tem que focar, né, para poder enxergar. Então podemos enxergar apenas com o olho. Então estou só enxergando com o olho, mas isso diminui nosso campo visual. O que seria o campo visual? É isso aqui, ó. É a nossa visão periférica, né? Que fica dentro da, desculpa aqui, ó, e prejudica a percepção de distância e de profundidade. Então, enxergar com o olho, a gente consegue fazer isso. Só que a gente vai ter aí, ó, uma diminuição no campo visual e isso vai ter alguns prejuizinhos aí até a pessoa, né, se acostumar com isso, certo? Então, olha lá, ó, o bulbo do olho, antigamente chamado de globo ocular, né? Então, olha lá, toda essa estrutura interna, tá? Ou simplesmente olho, fica dentro da órbita ocular, uma cavidade, né, que está dentro ali do nosso crânio. Então a gente tem aqui um buraco, né, na região dos olhos. Dentro dessa cavidade, então, ele se move, né, graças à ação combinada de alguns músculos. Então eu consigo olhar para um lado, ó, por exemplo, estou aqui parada. Eu olho para cima, eu olho para baixo, eu olho para um lado, eu olho para o outro, né? Graças à combinação de 6 músculos aí. Externamente é possível distinguir algumas estruturas, que é o que aparece aqui nessa imagem, né? Que tem função específicas, que tem funções de proteção, né? Então aqui, olhando a imagem, nós podemos ver algumas estruturas, começando então aqui, ó, por essa estrutura aqui, ó, glândula lacrimal, né? Produz a lágrima que mantém o olho úmido e o protege contra micro-organismos. Então, olha a importância, tá? Essa é a glândula lacrimal, mas olha lá, ó, aqui ela está conectada a esse canalículo lacrimal, né? Que é responsável, então, no caso do canalículo, né? Ele é responsável, né, por liberar aí, ó, as lágrimas, né? Então, olha que bacana, tá? Então, ela é responsável pela drenagem das lágrimas, tá? Então, essa é a função dessas duas estruturas aqui. Vamos para a íris, né? A íris é essa parte colorida, né? Parte colorida do olho, controla a entrada de luz no interior dele por meio da contração de músculos que abrem e fecham a pupila, que é essa bolinha preta, né? Então, dependendo da pigmentação presente, a gente vai ter olhos das mais diversas cores, tá? Então, isso que acontece. Aí nós temos então a pupila, que é esse orifício aqui, ó. Não é uma estrutura, mas a abertura do olho por onde a luz entra. Se houver muita luz no ambiente, ela se fecha um pouquinho, né? Se houver pouca luz, ela vai se abrir, tá? Então ela tem essa questão de é, aumentar, eu aumento ou eu diminuo, certo? Depois a gente ainda tem aqui as pálpebras, né? As pálpebras têm a função aqui, ó, de proteger e espalhar lágrimas sobre a superfície dos olhos, né, quando a gente pisca, e os supercílios, né, que a gente chama de sobrancelha, ou os cílios, protegem aí os olhos, né? Isso é uma visão de fora do nosso olho, mas vamos ver agora a parte interna dele, tá? Internamente, então, olha lá, nós temos várias estruturas. O nervo óptico, né, transmite os impulsos nervosos para a região do cérebro responsável pela interpretação, né, dos estímulos visuais. Ou seja, aqui, ó, essa estruturinha aqui, ó.
A retina, que eu havia comentado que a gente ia ver com mais detalhe, tá? Tá aqui, ó, essa estrutura aqui interna, né? Tecido mais interno do olho, sobre o qual a imagem é focalizada, contém dois tipos de células fotorreceptoras. Os cones, responsáveis por perceber as cores, e os bastonetes, responsáveis por perceber a luminosidade, a questão de estar claro ou de estar escuro. A parte branca dos nossos olhos, né, se chama esclera. Camada mais externa e resistente do olho ajuda a manter o formato do bulbo, né, do olho. Aí, olha só, nós temos ali próximo, né, entre a esclera e a retina, nós temos uma região chamada de corióide, membrana intermediária rica em vasos sanguíneos que garantem a nutrição das células da retina. E é a camada localizada abaixo, então, da esclera, certo? Nós temos aqui, ó, o humor vítreo, né, que é um líquido, ó, substância viscosa, transparente, que ajuda a manter o formato do bulbo do olho, tá? Nós temos a córnea, né, estrutura transparente, é uma parte aqui de fora, certo? Que ajuda a direcionar os raios de luz para o fundo dos olhos. Nós temos a lente, que é essa estrutura aqui, ou também chamado de, antigamente era chamado de cristalino, né? Cristalino. Estrutura elástica localizada atrás da íris ajuda a direcionar os raios luminosos e focalizar as imagens, tá? Então ela se ajusta como se fosse uma lente mesmo, ela se ajusta para a gente poder focar melhor a imagem. E o humor aquoso, que fica aqui, ó, né? Líquido transparente que ajuda a regular a pressão interna do olho. Então, olha quanta informação a gente tem nos nossos olhos, tanto na parte externa quanto na parte interna, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte, que o estímulo luminoso chega à retina conforme o seguinte passo. Então, vamos entender aqui, ó, objeto próximo, objeto distante. Então, olha lá, os raios luminosos refletidos pelo objeto atravessam a córnea. Então, eu tenho aqui, ó, os raios luminosos, ó, atravessam a córnea, certo? Passam pelo humor aquoso e passam pelo cristalino, tá? E o cristalino, ele pode, né, pode se ajustar, né? Quando está próximo, ele fica mais redondinho. Quando o objeto está mais longe, ó, ele fica mais compridinho. Então, ele se ajusta, né? No caso do cristalino, então, pode variar sua curvatura, graças à ação de pequenos músculos direcionando os raios luminosos para formar uma imagem focalizada sobre a retina. A retina é a parte aqui de trás. A retina é a parte aqui de trás, certo? Se o objeto estiver distante, então olha aqui, objeto distante, a lente terá sua curvatura diminuída e ficará mais fina, né? Se o objeto estiver mais perto, a lente terá sua curvatura aumentada, parecendo mais grossa. Então, olha esse ajuste aí, essa acomodação que a, a lente ou o cristalino nos proporciona, né? Este mecanismo de ajuste, então, tá, da lente é chamado de acomodação visual. Então, é esse mecanismo de ajuste. Para objetos próximos, ela fica assim, para objetos distantes, ela fica assim, certo? Aí nós temos que entender, olha aqui, ó, nessas duas imagens, né, a gente tem aqui, ó, por meio de pequenos músculos, a lente, né, o cristalino, se ajusta para focalizar os objetos. Na imagem A, para focar um objeto mais próximo, ou seja, as tulipas, né, a curvatura da lente aumenta, já que na imagem B, a curvatura da lente diminui para focar um objeto mais distante, que daí no caso seria o moinho, né? Então, depois de atravessar o humor líquido, os raios luminosos formam uma imagem focalizada sobre a retina, gerando um impulso nervoso, que são então levados, né, ao cérebro pelo nervo óptico. E aí no cérebro, desculpa, né, aqui já no cérebro, esses impulsos são interpretados como uma sensação, né, visual, ou seja, a imagem, tá?
E aí nós temos essa questão aqui, ó, presbiopia, né? Você sabia? À medida que envelhecemos, a lente ou cristalino perde sua elasticidade, causando uma diminuição na capacidade de focalizar objetos próximos, né? Ou seja, o que a gente chama popularmente de vista cansada, tá? Chamada então de presbiopia. É por isso que algumas pessoas, por volta dos 40 anos, começam a usar óculos para ler. Por exemplo, meu caso, eu uso óculos desde o ensino médio, mas eu uso óculos por causa de um outro defeito que eu tenho, né, que é chamado de astigmatismo, que está relacionado com a minha córnea, aquela estrutura do olho, né, que é uma das estruturas do olho. Só que eu já estou percebendo com a idade que para mim está ficando difícil ler, né, leituras mais próximas, né? Ou seja, a idade vai passando e a vista vai ficando então cansada, né? Então isso é normal, tá? Não se preocupe. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e daqui a pouco eu volto para a gente encerrar este módulo, ok? Tchau, tchau!